Isso tornou as cidades mais complexas, porque tivemos a necessidade de cultivar, junto com essa necessidade alimentar, também a necessidade de termos exércitos. À medida que que as cidades cresceram, cresceu também uma necessidade de expansão para outras áreas, o que vai ser importante para a noção do espaço vital. Assim, a política externa mostra a possibilidade de projeção dos nossos interesses. E isso vai contribuir para a formação dos Estados Westfalianos de 1968. Então, senhores, nós vemos assim que o conceito de segurança foi se tornando mais complexo, saindo de uma órbita centrada no Estado para que atingíssemos um sistema misto, combinando agentes estatais e agentes não estatais, em que saímos, portanto, de uma lógica puramente militar para lidar com uma outra lógica de coordenação multissetorial, abrangendo outros setores cuja capilaridade nos remete a também o assunto militar, mas também o político, o societal, ambiental e econômico. E isso nos traz também uma reflexão muito pertinente em relação a essa inquietude sobre as incertezas do sistema, que foram objetos de estudo de muitos analistas que procuraram pensar não somente os rumos do mundo atual, mas o que temos por vir adiante. Então, observamos, por exemplo, que com Samuel Huntington, no escrito The Lonely Superpower, Huntington menciona um breve momento de unipolaridade americana com a primazia dos aspectos militares. Já no mundo pós-americano do Fareed Zakaria, nós observamos uma reflexão sobre o mundo com a convivência entre Estados Unidos e China e aquilo que o autor chama da ascensão do resto. Observamos em A Beira de Anarquia, de Robert Kaplan, como a questão ambiental está imbricada com uma natureza multifacetada. Portanto, senhores, esses diversos autores nos mostram como nós vivemos um momento de incompreensão de rumos. E é assim que as diretrizes da política externa e de defesa dos países se entrelaçam em uma perspectiva multidimensional. Mas nos dias de hoje, o conceito de segurança não é mais válido com base nos pressupostos de Westfália, como nós sabemos. As ameaças aos interesses vitais não estão mais concentradas no poder militar, como nós testemunhamos. E as debilidades internas acabam tendo um potencial para resultar em disputas entre estados, inclusive dando espaço para a intervenção de outros estados. Observamos que os estados frágeis ou os estados falidos acabam constituindo sociedades que ainda não tiveram tempo para completar fases importantes do processo de formação de Estado e que, por isso, se converteram no que, nas palavras de Moisés Naim, se transformaram em buracos negros geopolíticos, marcados por uma zona cinzenta de ausência do Estado, onde se reproduzem redes de crime organizado e de ilícitos transnacionais. Sendo assim, senhores, o Estado passa a ser visto, muitas vezes, como uma ameaça à segurança. E é comum, muitas vezes, autores se identificarem com um questionamento sobre a existência de um dilema de insegurança, em que autores identificam quatro características primordiais, em que constituem aqui as ameaças, são de matriz interna, os estados são incapazes de lidar com os desafios contemporâneos. Os governos, muitas vezes, não têm apoio popular para a condução das políticas necessárias. Muitas vezes, grupos internos lutam entre si, o que atrapalha essa gestão de um Estado, muitas vezes, fragilizado nos seus mecanismos institucionais. Então, isso chega a um ponto em que o autor Richard Haas, por exemplo, menciona a existência de uma não polaridade. O professor Haas, estaríamos em um momento de não polaridade em um sistema internacional com uma forte presença de atores não estatais. Passo a palavra para o professor Albergaria.
Bom dia a todos. Me escutam bem? A todos, estão bem? Bom, bom dia, ou Washington DC. É uma satisfação, ou boas dias, em nós nesse dia. E para dar continuidade à apresentação do professor Guilherme, bem, uma honra estar aqui. E lembrando que essa é uma parceria de duas escolas que são irmãs. Até pouco tempo atrás nós éramos o campo da Escola Superior de Guerra em Brasília, mas agora somos a Escola Superior de Defesa. E é da percepção daquilo que nos ameaça, ou daquilo que somos, ou daquilo que temos interesse. E pressupõe conhecer o que define os interesses de um Estado em termos de segurança. Isso tem uma repercussão. Quando falamos em segurança e falamos em defesa, é necessário que tenhamos é, a exata noção de que, quando identificamos algo que existencialmente nos compromete em termos da nossa integridade de física ou de ideias, isso está no campo da segurança. E quando uma vez identificamos esses problemas, os mecanismos que nós temos para conter esses problemas se circunscrevem no campo da defesa. E hoje, como o professor Guilherme salientou, isso é muito mais complexo, porque a lógica westphaliana, que durou de 1648 a 1991, era praticamente uma lógica que pressupunha uma transição de poder, porque era um sistema estatocêntrico. O poder passava de um estado para outro. As ameaças eram necessariamente de outros estados. Os estados eram ameaças pelo simples fato de existirem. Então, costumava-se dizer, né, de que a guerra nada mais era do que a continuação da política por outros meios. E era verdade. A guerra era um instrumento de política externa que só foi proscrita após a Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra dava à paz a sua segurança. O objetivo da guerra era evitar que um país ou uma coligação de países se tornassem poderosos ao ponto de comprometer a estabilidade internacional. E essa lógica pressupunha a transição de um país. Quando um país se tornava demasiadamente poderoso em termos de capacidades materiais, em termos de elementos que lhe permitissem exercer um domínio, havia então a transição de poder. Hoje, esse poder é muito, porque nós temos também uma lógica, que é a lógica da difusão de poder, onde o poder sai da mão dos atores estatais para atores não estatais. Portanto, quando nós falamos hoje em segurança, nós não podemos nos esquecer de uma contribuição, a última grande contribuição original em termos de estudo de segurança, que foi nos oferecida pela Escola de Copenhague, que é a teoria da securitização, que pressupõe um aprofundamento da noção de ser também uma expansão dos setores. Então, para além dos tradicionais setores militar e político, essa lógica pressupõe também que as ameaças podem vir de outros três setores: ambiental, econômico e societal. Societal, que basicamente se refere às identidades. Então, veja bem como o indivíduo passa a ter um papel importante como um elemento de dimensão de segurança. Como nos dizia Thomas Friedman, no seu clássico Lexus, onde ele mostrava, lá no início da globalização, como as forças da globalização e as forças de pertencimento a uma comunidade poderiam chocar-se, ele dizia: as pessoas sangram, lutam, choram por algo chamado nação. E muitas vezes os limites da nação não coincidiam com os limites do Estado. Por isso, a necessidade de ampliarmos essa lógica, de entendermos também
de onde vinham esses elementos de segurança. Isso torna o mundo mais complexo, torna o mundo mais difuso e nos leva a refletir sobre o que é segurança e quais os instrumentos de defesa que eu tenho para lidar com as ameaças. Bem, isso é importante isso nos dias de hoje, quando nós falamos muito de narrativas. E uma das contribuições dessa escola é de que, tão importante quanto as ameaças objetivamente determinadas, são aquelas socialmente construídas através da narrativa. Então, vejam bem, por vezes, eu apresento algo como sendo uma ameaça, mesmo que aquilo não exista faticamente. Significa dizer que eu procuro convencer a minha audiência. Então, aí está o grande detalhe, a fluidez das dinâmicas de segurança contemporâneas. A necessidade de entendermos o papel das palavras. Por isso, há correntes teóricas que dizem que falar é agir, porque isso gera consequências ou gera ações. Então, é a ideia de que as ameaças são socialmente construídas, hoje ganham contornos muito nítidos e uma importância, tanto que a guerra tem os genéticos, mas para o efeito racional. Então, isso é muito importante. E nós optamos, para além de trazer elementos conceituais que nós vamos ter oportunidade de falar com maior detalhes no nosso debate, pensamos em um elemento que nos conecta a todos em alguma medida, em maior ou menor grau, que é o nosso espaço amazônico. E ao longo da história nós vamos ver tanto ameaças objetivas como construção de narrativas em torno desse grande espaço. E nós escolhemos falar do espaço amazônico por uma razão. Aqui nós vemos claramente como segurança, defesa e política externa são trinômios que interagem de uma forma inequívoca. E escolhemos então um momento emblemático, por quê? O caso dos grandes lagos amazônicos é importante. Ele é pouco pela literatura, é um caso pouco explorado mas porque pela literatura águas. A partir dessa experiência, houve a construção do multilateralismo que uniu os países amazônicos. Então, quando falamos de Amazônia, eu gosto muito dessa figura, porque ela ilustra a grandiosidade daquilo que é a Amazônia. O inferno verde, ou como dizia a literatura à época, a última página do Gênesis a ser escrita. Tamanha grandiosidade. Então, quando nós olhamos para o espaço amazônico, fica fácil verificar aqui a sua dimensão. Caberia, só na Amazônia brasileira, com muita tranquilidade, a países como França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Áustria, e é o espaço amazônico. E como é dito pelo professor Guilherme, nós temos um déficit na qualidade de direito nos países na região, em alguma medida, que faz com que haja um lado de direito aqui, porque propõe a atuação de atores não estatais, dentre os quais os ilícitos transnacionais, o que confere a esse espaço uma dimensão de segurança e que exige para tal medidas efetivas na área da defesa. E claro, isso não é fácil quando falamos no espaço dessa dimensão. Mas antes, alguns aspectos que eu tive a oportunidade de estudar em 2011, enquanto eu fazia a minha pesquisa de doutorado aqui nos Estados Unidos, acerca de alguns eventos. Para entendermos o que é a Amazônia, eu vou falar muito brevemente, mas nós poderemos voltar a eles mais à frente. Então, um fato emblemático, por exemplo, foi em 1850, quando foi determinado que uma expedição comandada pelo senhor que aparece aqui na foto, Matthew Fontaine Maury, que era da Marinha Americana, fizesse um estudo para ver a viabilidade de transferência dos negros que trabalhavam nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos para essa região. E daí nasceu a ideia de se abrir
o rio Amazonas para a navegação de todos os países, e isso foi uma pressão muito grande. E então houve uma expedição de 2 anos, que é a expedição que foi intitulada como Exploration of the Valley of the Amazon, né? A exploração do Vale do Amazonas, e dessa exploração foram produzidos 3 volumes. E esses volumes falavam exatamente sobre topografia, sobre a cultura, sobre os aspectos topográficos da região e como que deveria ser feita uma entrada para lá. Então foi um estudo muito impactante. E a época, essa ideia foi gestada por um então jovem advogado chamado Abraham Lincoln. Então começa ali a ideia. E pouco tempo antes, em 829, vale lembrar que os Estados Unidos começam um processo de convulsão quando os americanos que viviam no estado do Texas, que então pertencia ao México, declaram o fim da escravidão, o México declara o fim da escravidão, e os americanos que ali viviam solicitam o presidente James Polk que anexe o Texas. Isso foi conhecido como Corolário Polk, ou seja, qualquer agrupamento que tivesse interesse em fazer parte dos Estados Unidos deveriam diretamente com a grande potência. Então, esse foi um ponto interessante. Outro foi já no século XX, quando a jovem Unesco propôs a criação do Instituto Internacional da Eleia Amazônica, que seria uma grande área para gestar a pesquisa na região, com 4 centros de pesquisa, basicamente, que liderariam isso. Um no Rio de Janeiro, um em Cayena, um em Paris e um em Belém. Só que as pesquisas seriam comandadas pelo centro francês. Então foi outro ponto interessante que nos chama a atenção quando falamos de Amazônia. Contudo, nós escolhemos para falar aqui de um evento que nos foi muito caro, que foi a ideia de criação dos chamados Grandes Lagos Amazônicos, do Hudson, do qual eu passo a tratar aqui brevemente. E passo a tratar a escolha por esse recorte temporal, porque daí, o professor Guilherme irá comentar com frente, surge, por uma proposta brasileira, a ideia de se criar, de se assinar o Tratado de Cooperação Amazônica, que saiu em um tempo recorde, isso em 1978. Alguns anos depois, o Tratado de Cooperação Amazônica se converteria na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é o foro multilateral do qual nós temos hoje para lidar com os problemas. Aqui temos Herman Kahn, que foi o presidente do Instituto Hudson, que fez essa proposta em 1967. E esse senhor é um físico nuclear, conhecido como o teórico número 1 do átomo. E qual que era a ideia proposta por Herman Kahn? Tornar a região, a América do Sul, totalmente navegável, conectando as suas 2 maiores bacias. A bacia amazônica, que é a maior do mundo, e a bacia do Prata, a 4ª maior do mundo. Então, 2 grandes bacias hidrográficas. E para isso, a ideia era que se fizessem 7 grandes lagos, sendo que 3 impactariam diretamente o Brasil. O maior deles pressupunha a inundação de 400 mil quilômetros no Brasil. O total de área alagada seria de 600 mil quilômetros. Então, é interessante que em 1952, o Brasil havia assinado com os Estados Unidos um acordo de cooperação militar que pressupunha o estudo topográfico do território brasileiro. E um acordo de confidencialidade que dizia que as informações não poderiam ser passadas a nenhum outro ator, a nenhum outro interessado. Contudo, depois, documentos primários da época demonstram que o Instituto Hudson utilizou esses documentos para fazer os seus estudos e projetar os grandes lagos amazônicos. Então, seriam 7 lagos, nós colocamos aqui brevemente, para que os senhores possam ver, seriam 3
na Colômbia, um no Peru, um na fronteira entre Colômbia e Venezuela, um na fronteira brasileira com a Bolívia, e esse totalmente no Brasil, como havia dito, que pressupunha a inundação de mais de 400 mil quilômetros. Bem, vozes distoantes ao processo surgiram, dentre eles Arthur César Ferreira Reis, que foi o governador do estado do Amazonas à época. Além dele, também o ministro do Exército, general Aurélio Lira Tavares, e o ministro do Interior do Brasil, general Albuquerque Lima. Então, foram vozes que se uniram para tentar mostrar que essa ideia poderia ter consequências futuras e consequências que impactariam na própria segurança e defesa regionais como um todo. É interessante, então, vermos aqui, e eu gostaria de destacar agora o papel conjugado da diplomacia e da defesa. Então, são faces da mesma moeda. E quando se começou a falar da criação do Instituto Hudson, as teorias geopolíticas dos Grandes Lagos para o Instituto Hudson, as teorias geopolíticas da época ganharam um novo contorno, porque mostrava-se a importância, por exemplo, da soldadura da América do Sul, que são onde 3 pontos geográficos se conectam, assim como foi muito trabalhado por um dos grandes expoentes da geopolítica brasileira, Mário Travassos, quando em 1938 ele falava dos antagonismos geográficos da história. Tinham dois grandes pontos que estavam de costas, a vertente atlântica, que era formada pelo Amazonas e o Prata, e a vertente Pacífico pelos Andes. E havia um ponto de encontro desses três antagonismos, que era o que ele chamou de triângulo estratégico Sucre, Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Então vejam que interessante, a partir daí criou-se a ideia de modais que permitissem que, daquele ponto, o Brasil subisse para o Amazonas, porque havia uma disposição para que os meridianos e os paralelos entrassem em conflito, sendo que o Amazonas despontava como favorável para a projeção de interesses. E aí o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, enviou para os Estados Unidos uma comissão com 3 diplomatas para verificar a viabilidade, a veracidade do que se estava propondo. E viram que realmente havia uma conexão muito grande entre o Instituto Hudson e o Departamento de Estado americano, que 85% dos recursos do Instituto Hudson vinham de lá, mostrando que havia uma conexão. E que esse projeto realmente pressupunha aquilo que estava no papel, a criação de grandes lagos que mudariam a feição da América do Sul. E esse documento, então, foi encaminhado em caráter de urgência ao presidente Costa e Silva, que determinou estudos que fossem mais enfáticos e que permitissem que o Brasil tivesse a noção desse todo. E essa ação do Itamaraty foi muito importante porque ela depois daria subsídio para algo que o professor Guilherme vai falar. Nessa escola, na Escola Superior de Guerra, nesses bancos, criou-se documentos importantes que depois se traduziriam em políticas públicas, como, por exemplo, levar um vetor de desenvolvimento para o espaço amazônico. Para aqueles que não sabem, a ideia das zonas francas de Manaus, por exemplo, saíram dos bancos da Escola Superior de Guerra, da nossa estimada ESG. E o Itamaraty e a ESG agiram, então, conjuntamente, política externa e defesa. E dessa convergência, desse alinhamento, depois, em 1978, por iniciativa do Brasil, houve o entendimento de que os países amazônicos deveriam conjugar esforços para celebrar um tratado que reafirmasse a soberania sobre a região. Daí nasceu a proposta do Tratado de Cooperação Amazônica,
que começou com um elemento militar na sua essência, mas esse elemento foi sendo desidratado porque havia muita desconfiança, muita suspicácia à época, porque nós saímos de um projeto que era grandioso na sua essência e que pressupunha uma ação estrangeira no espaço amazônico. E depois disso aí nasceria a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, cuja sede fica em Brasília e cuja presidência ocorre por ordem alfabética. Atualmente é a Bolívia, depois passará para a Colômbia. O Brasil não exerce a presidência da OTCA exatamente por ser a sede. E é o instrumento que nós temos. Então, nesse momento em que se fala muito, né, a Amazônia tem esses ciclos de estar na narrativa e de ser um elemento de alta política, é importante, nesse momento, quando falamos de termos de segurança e defesa, pensarmos também nesses elementos estratégicos. Bem, pelo meu cálculo aqui, eu estou já com 20 minutos e devolvo a palavra ao professor Guilherme para fazer a finalização da nossa fala. Obrigado. E nós observamos como muitas vezes os arquivos históricos são fundamentais para que possamos resgatar as origens do nosso pensamento voltado para a ameaça, como, no caso, parte do relatório expresso a partir desse mapa, talvez para todos nós da comunidade ibero-americana, talvez nos chame a atenção, né, de um perfil de uma instituição que faz projetos para o seu próprio território e, às vezes, possa trazer desconforto. Isso também nos mostra uma proatividade que as escolas, nós aqui, todas as escolas do Colégio Ibero-Americano de Defesa, temos o dever de atuar, e foi exatamente assim que o estudo encomendado à Escola Superior de Guerra e publicado em 1968, sob o nome de Operação Amazônia, acabou se destacando em termos de propositura ao governo federal para que destacássemos essa inter-relação entre segurança e desenvolvimento. E como lembrado pelo professor Fábio, vem daí essa ideia de construção de uma prioridade na ocupação do território, de, sobretudo, as zonas francas, o que depois observamos até delegações dos povos, delegações da China, se dirigindo ao Brasil para que acompanhasse e reproduzisse isso nas zonas econômicas exclusivas, mas também um direcionamento indutor do Estado para o incentivo tributário direcionado ao desenvolvimento. Então, nós observamos como a defesa e a política externa atuaram sobremaneira nessa direção. E com isso, resgatamos aqui as palavras do professor Fábio, mencionando o surgimento do Tratado de Cooperação Amazônico, em que 1978 foi o marco de lançamento, mas que os nossos diplomatas, nossos queridos amigos, companheiros diplomatas, nos retratam a lógica bastante acelerada em que isso se desenvolveu, sobretudo entre 1976 e 77, resultando no Tratado de Cooperação Amazônica de 78. E a proposta deu tão certo, nós, países amazônicos, conseguimos dialogar de uma maneira tão profícua que resultou em 20 anos depois, em 1998, na organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E isso, senhores, nos permitiu que garantíssemos a nossa soberania, mas também permitiu que essas ideias de defesa e política externa pudessem ser institucionalizadas em uma cooperação regional em que todos tivessem benefícios, todos os países possuidores da bacia amazônica tivessem esses benefícios. E eu convido aos senhores a apontarem as suas câmeras para o código QR Code
para que possam acessar a pesquisa realizada por mim, pelo professor Fábio Queiroz e pela professora Lisiane, da Uniceub, em que nós participamos com um capítulo desse livro, em que nós ressaltamos como foi a evolução normativa do multilateralismo amazônico, consolidando esse aspecto da soberania, mas também priorizando a formação de planos nacionais de desenvolvimento. Ora, senhores, o que há de mais significativo aqui, como um núcleo central da nossa pesquisa, nós trazemos a opinião ou o resultado de alguns pesquisadores que apontam 3 fases na evolução histórica da OTCA. Em uma primeira fase, nós destacaríamos um momento defensivo-protecionista, em que a instituição ainda está se formando, ainda ganha musculatura, ainda ganha mecanismos de supressão da fragilidade institucional. Numa segunda fase, nós identificamos, a academia identifica um fortalecimento político, sobretudo a partir da primeira reunião de presidentes dos países amazônicos, que acontece em Manaus, em 1989, inaugurando uma fase mais proativa. Isso foi palco para uma terceira fase, uma fase de amadurecimento institucional, sobretudo a partir de 1994, quando surge a oportunidade de um estudo de criação da Secretaria Permanente da OTCA. E é com isso que eu, o professor Fábio e a professora Elisiane identificamos a possibilidade de contemplarmos uma quarta fase nessa lógica normativa do multilateralismo amazônico, marcado sobretudo por 3 ações. A primeira delas teria sido a aprovação de uma nova agenda estratégica de cooperação amazônica, lançada no ano de 2010. Uma segunda ação teria sido marcada pelo projeto Amazonas, proposto em 2012 no âmbito da OTCA, acompanhando encontros técnicos e cursos de capacitação para os países amazônicos. E uma terceira ação seria o lançamento de uma revisão dessa agenda estratégica de cooperação amazônica, que aconteceu durante a reunião de ministros das Relações Exteriores na cidade de Tena, no Equador, em 2017. E com isso, senhores, eu convido os senhores, mais uma vez, a apontarem as suas câmeras para terem acesso a uma outra pesquisa também desenvolvida com o professor Fábio, mas agora em parceria com a professora Mônica Martínez, professora da Universidade Federal de Roraima, em que nós exploramos a oportunidade de verificar o vetor científico tecnológico, sobretudo na inter-relação entre a biotecnologia, a biodiversidade e o poder, como elementos fundamentais e válidos para serem discutidos aqui na nossa exposição, justamente porque simboliza a nova fronteira de desafios para a defesa e para a política externa nos próximos anos. Então, nós observamos que o mesmo banco genético, e aí esse exemplo vale não só para nós, países amazônicos, mas vale também para todos os outros países que nos acompanham aqui virtualmente na ACEDIA, em que o banco genético dos nossos países são uma alavanca, são um passaporte para revoluções tecnológicas que podem garantir esse trinômio mencionado pelo professor Fábio a respeito da defesa, do desenvolvimento e da segurança. E é com isso, senhores, que nos permite fazer uma análise prospectiva de como vai ser o mundo nessa interação necessária, cada vez mais necessária, entre os órgãos de defesa, os órgãos de segurança, mas também os órgãos de política externa. E é por isso que esse setor de ciência, tecnologia e inovação acaba sendo um elemento crucial para nós pensarmos esses assuntos imbricados entre a defesa e a política externa. Como vamos lidar com a nanotecnologia? Como vamos lidar com a biotecnologia? Quais ameaças esses setores nos propõem? Como as nossas pastas de política externa e os nossos servidores
que atuam na projeção dos nossos interesses internacionais, nos ajudam a identificar políticas eficazes para a supressão dessas ameaças. Então, com isso, eu agradeço aos senhores a atenção de todos aqui e saúdo mais uma vez a comunidade de defesa ibero-americana e agradeço também ao Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra com o convite que nos honra de podermos participar aqui, nos dirigindo para um público tão seleto e tão importante para que nós tenhamos uma comunicação estreita e direta, todos nós, ibero-americanos, para que possamos construir projetos grandiosos e que o exemplo da organização do Tratado de Cooperação Amazônica possa, com os seus êxitos, nos transportar para novos horizontes de uma cooperação estreita, em que possamos encontrar um caminho entre a comunidade de defesa ibero-americana e encontrarmos soluções viáveis para os desafios que estamos por enfrentar. Muito obrigado a todos. Nós é que somos gratos, professores Fábio e professor Guilherme, pelas apresentações desta jornada. Recordo que aqueles que não conseguiram acessar o QR Code, seja aqui no auditório ou pela assistência da plataforma virtual, que todas as apresentações serão disponibilizadas, estarão no portal do seminário na internet, e com isso será mais fácil o acesso. Vamos passar, então, para a segunda parte da jornada de hoje, que são os debates. Ontem nós não conseguimos privilegiar o nosso auditório, hoje vamos começar privilegiando o nosso auditório com a pergunta do capitão de Mar e Guerra Vanei, do curso de Altos Estudos de Política e Estratégia. Bom dia, professor. Bom dia a todos presentes e aqueles que me acompanham online. Professor, meu questionamento, na verdade, vai em conta do que o senhor falou. A gente tem agora uma maior estruturação da OCTA, que tinha ainda uma estrutura bastante incipiente, e a gente tem, dentro daquela ideia de bolsa de securitização desses assuntos, a gente tem estruturado. Mas o senhor entende que dentro dessa nova realidade que está se apresentando para a gente no nível de relações internacionais, com mudanças constantes, emergência de novos atores no cenário, a OCTA ela tem, no momento, condições para, de fato, através da influência brasileira em sua política externa, garantir os interesses nacionais com relação à preservação do espaço amazônico, e, em caso negativo, como o senhor visualiza as necessidades de melhoria no mecanismo? Muito obrigado, comandante. Agradeço pela pergunta e menciono que nossa percepção acadêmica, nossas pesquisas apontam para um grau de maturidade bastante elevado, bastante considerável na estrutura da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, embora, obviamente, como os desafios e as ameaças estão sempre transitórias, estão sempre em mudança, eu remeto aquilo ao que nós já observamos aqui, mas aproveito para compartilhar também com a comunidade de defesa ibero-americana, o conceito do professor Peter Katzenstein, da Universidade de Cornell, sobre o poder de adaptar-se. Nós observamos e remetemos aqui a esse conceito justamente porque são as incertezas e os riscos que são os parâmetros fundamentais para esse conceito do poder de adaptar-se ou de metamorfosear-se. Em inglês, o professor cunha uma palavra de tradução não muito familiar para a gente, o protean power, e isso mostra como a OTCA nos habilita em uma atuação coordenada com os demais países amazônicos a fortalecermos essa capacidade de nos adaptarmos. E, obviamente,
não é fácil essa coordenação, mas ela tem sido exercida com muita presteza, muita maestria, mas, obviamente, observamos algumas ameaças que precisam ser mais bem diluídas em uma coordenação regional. E aqui eu me refiro, em especial, às ameaças de matriz dos ilícitos transnacionais, que é uma inquietação dos estados amazônicos. Então, nós observamos uma predisposição dos representantes diplomáticos da OTCA e uma certa noção bem-vinda de uma discussão desses assuntos, mas para chegarmos a uma voz conjunta entre 7 países, que são os países que compõem a OTCA, não é uma tarefa tão ágil, embora o Tratado de Cooperação Amazônica, em 78, discutido anos antes, foi bastante ágil. Os acordos, muitas vezes, são um pouco mais morosos. Mas nós observamos que, pela própria existência de uma secretaria permanente, considerando também países com representantes na sede em Brasília, existe uma facilidade para desenvolvermos esse processo. Então, vejo sinais de melhoria, vejo horizontes bastante proveitosos e profícuos para as nossas discussões. Não sei se o professor Fábio gostaria de fazer alguma colocação, mas vejo um ambiente bastante saudável e que ilustra como defesa e política externa caminham de uma maneira bastante sinergética e proveitosa. Professor Fábio, alguma consideração? Creio que não, né? Bom, vamos passar. Vamos passar a segunda pergunta, que vem do Equador, Luiz Acosta, e pergunta se, no contexto da globalização, a diplomacia e a defesa, os interesses por proteger a Amazônia e seus recursos, que tão efetivamente tem sido contado com a possibilidade. Ele pergunta se essa proteção tem efetivamente contado com o apoio de todos os estados sul-americanos? Essa é a pergunta dele. Muito obrigado, senhor Luiz Acosta. Grande honra poder aqui responder às inquietações. Nós observamos que, em princípio, a OTCA traz somente os países amazônicos, efetivamente. Mas existe uma intensa disponibilidade ou, logicamente, como são países amazônicos, existe uma exclusividade para contar como membro permanente. Contudo, nós observamos, acolhemos sugestões de como conduzir as atividades. Eu, como pesquisador, observo as tratativas no âmbito da OTCA sendo muito bem acolhidas com os outros países da América do Sul. Embora nem todos os países sejam amazônicos, eu vislumbro a possibilidade, inclusive, de a Amazônia e o desenvolvimento, sobretudo sobre o aspecto científico-tecnológico, esse vetor do setor de ciência, tecnologia e inovação, como sendo uma área extremamente benéfica, não só para os países amazônicos, mas também uma casa de força, uma força motriz para todo o subcontinente sul-americano. Então, eu acredito que existe uma oportunidade muito profícua para que possamos, em conjunto, amadurecer projetos que possam beneficiar a todos os países da América do Sul. Agora o professor Fábio está online.
sei se ele quer acrescentar algo da pergunta anterior e desta agora. Obrigado, meu amigo Dr. Freire. Eu tive um probleminha aqui com a minha internet. Aqui Washington tem as suas falhas também. E eu pediria para que pudesse, por favor, me ajudar com a pergunta. A primeira pergunta, Fábio? Que eu não estou conseguindo, estou com algumas limitações. Poderia, por gentileza, ler para Vamos que eu à, possa responder? vamos à segunda pergunta, que veio do Equador, e se no contexto da globalização, a diplomacia de defesa e a defesa, com os seus interesses de proteger a Amazônia, tem recebido um efetivo apoio de todos os estados sul-americanos? Muito obrigado, excelente pergunta. E novamente eu peço perdão pelos problemas da tecnologia. A tecnologia que nos aproxima também, às vezes pode ser problema, mas vou tentar responder a pergunta, agradeço a pergunta do Equador, muito oportuna. Bem, quando nós olhamos para o espaço amazônico, é claro que nós vemos toda a sua grandiosidade e a sua dimensão. Contudo, eu gostaria de ressaltar uma palavra que foi dita pelo embaixador Rubens Recupero, que foi dos arautos, dos grandes vozes nas discussões amazônicas. E ele dizia o seguinte: é mais fácil que os líderes amazônicos se reúnam nos corredores da ONU ou da OEA, da Organização das Nações Unidas ou da Organização dos Estados Americanos, do que na OTCA. Por isso, a OTCA, ao longo da história, foi muito criticada pela sua incapacidade de agregar os países amazônicos. O principal fórum da OTCA é a reunião de ministros de relações exteriores do órgão, que se reúnem a cada 2 anos, em média. E essas reuniões são esparsas. Então, para que os senhores tenham uma noção, por exemplo, pela apresentação, eu creio que tenha ficado claro de que nós estamos falando de um assunto sensível que nos conecta a todos e, portanto, é uma questão de segurança e política externa, cujo principal foro de atuação é a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Mas os senhores sabiam que a primeira vez que os ministros de defesa dos países amazônicos se reuniram em uma conferência para discutir os temas amazônicos foi em 2006. 2006 foi a primeira conferência de defesa e segurança integral da Amazônia. E daquele documento surgiram 3 diretrizes que foram consideradas como as mais importantes. Primeiro, ao ilícito, ao tráfico de armas e drogas. Segundo, a biopirataria. Terceiro, a necessidade de que se criasse um grande instrumento de vigilância da Amazônia, como é o sistema de vigilância da Amazônia do Brasil. Esses foram os 3 elementos em 2006. E desde então, o tema segurança e defesa vem sendo tratado marginalmente na OTCA. Agora, digamos, com praticamente o fim da Unasul, tal qual conhecida, da União dos Países Sul-Americanos, há uma tentativa de que se coloque no âmbito da OTCA esse tema, pelo menos inicialmente com relação aos ilícitos referentes ao meio ambiente. Então, respondendo à pergunta, finalizando a resposta, me parece, olhando o contexto como um todo,
que ainda falta a percepção da construção de uma identidade amazônica. Falta isso, André, e falta entender que a OTCA é um foro, a OTCA é aquilo que nós temos para projetar os interesses conjuntos. A OTCA agora está com alguns projetos interessantes, dentre eles o Sistema HORA, que é o Observatório Regional da Amazônia, que tem por objetivo mostrar em tempo real, em um sistema de satélite, como que os temas, como que ocorre, por exemplo, o tráfico de animais da fauna e flora da Amazônia. Então, é necessário que os países entendam que aquilo que nos separa, que era a grandiosidade da Amazônia, é muito difícil aquilo ali, em termos de logística, tem que ser visto como um elemento que nos conecta, porque a Amazônia preservada e entendida como espaço sul-americano é um fator em política e projeção dos índios da região. Obrigado. Espero ter respondido a pergunta do nosso amigo do Equador. E só complementando, a partir do momento em que nós observamos a possibilidade de reduzir os níveis ou de erradicar ameaças transnacionais, como tráfico de armas, tráfico de drogas, entre outras iniciativas destacadas pelo professor, isso se reverte em benefício imediato a toda a região, a todo o subcontinente sul-americano. Então, eu imagino que isso seja algo acolhido com bastante ânimo por todos os outros países sul-americanos, justamente porque é algo que a todos nós beneficia. Muito grato, professores. Passemos à seguinte pergunta, que vem do Dr. Rodrigo Alejandro Cecim, que é da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra do Brasil. Ele pergunta sobre o corredor AAA, entre aspas, o caminho da Anaconda. Como isso pode comprometer a soberania brasileira e dos demais países amazônicos neste atual contexto? Muito obrigado, doutor Cecim. Muito instigante a pergunta. Nós observamos que essa proposta foi uma proposta do Instituto Gaia, uma proposta do doutor von Hildebrand, mas uma proposta que, de fato, não foi exatamente operacionalizável, justamente porque os nossos países, nós já tínhamos projetos de desenvolvimento nacionais. Então, a partir do momento em que nós já temos as nossas propostas, nós acolhemos a proposta apresentada, registramos a oportunidade de receber essa preocupação em uma observação atenta, uma tentativa de conduzirmos de uma maneira coletiva a proposta do corredor AAA. No entanto, como já temos os projetos nacionais, como já estamos em via de execução de projetos nacionais importantes, pelo momento não houve meios de acolher essa iniciativa. Mas, de qualquer maneira, ficou registrado nos anais da OTCA a iniciativa do Dr. Hildebrand, patrocinada pelo senhor presidente Manuel Santos. Professor Fábio, quer acrescentar alguma coisa? Obrigado. Só essa pergunta realmente é oportuna porque foi um dos últimos efeitos ou uma das últimas propostas daquilo que nós chamamos de que está dentro de um movimento de securitização. A tentativa de se colocar um projeto e esse projeto sendo visto como potencialmente um risco. Bem, algo dessa magnitude, e acredito eu, tem um efeito mais em termos de construção de narrativa como prático. São projetos com
um grande efeito de se criar esses cinturões, digamos assim, esses cinturões ambientais. Então, bem, fica no campo das ideias, né? Agora, de fato, fica como o professor Guilherme mencionou, o registro dessa ideia como mais um movimento de securitização da região, que, sem dúvida nenhuma, ele teve o seu, ele teve a sua reverberação em termos de discurso, mas na prática é algo que realmente é de difícil execução e creio eu que não prospera. E eu gostaria apenas de recomendar para os que têm interesse nesse tema um trabalho que inclusive foi feito aí na Escola Superior de Guerra, em nível de mestrado, a dissertação do Coronel Antônio dos Santos, onde ele fala exatamente de toda a construção das narrativas em torno do corredor AAA. Vale muito a leitura. Obrigado. Muito grato, professor. Vamos passar agora para o questionamento do Coronel Aviador Pereira, aqui do nosso auditório. Da Força Aérea, KF-74. Meu questionamento é bem simples, bem rápido. Como citado na palestra, o modelo empregado na criação da Zona Franca de Manaus possui exemplo a ser implementado em outras regiões da nação, assim como também foram criadas zonas econômicas especiais na China, com o intuito de agregar o desenvolvimento do setor e investimentos estrangeiros. Obrigado. Muito obrigado, Coronel Pereira. O projeto de construção da Zona Franca de Manaus, o que mais chama a atenção é o fato de nascer sobre um estudo e aí simbolicamente uma importância especial de ter nascido aqui dentro da Escola Superior de Guerra por meio do projeto Operação Amazônia. Isso, como mencionamos, em 1968, a publicação. Então, o interessante é como essa proposta de construção da Zona Franca é algo que permanece até os dias de hoje, é algo que nos projeta a uma preocupação de ocupação do território, concessão de benefícios tributários para a indução de uma lógica industrial e que chamou tanto a atenção da comunidade internacional que, como mencionado, a própria delegação chinesa veio observar como fazíamos para que eles pudessem reproduzir e construir as zonas econômicas especiais, e nós observamos que hoje a China é uma plataforma importantíssima como a fábrica do mundo. Então, nós observamos como, de alguma maneira, essa ideia de criação por meio de um estudo se tornou realidade e foi passível de realização de um estudo por outros países, por outras nações. Quanto à replicação dessa lógica dentro do território nacional, talvez demandasse um estudo mais pormenorizado, e aí isso fica como uma sugestão para os trabalhos de altos estudos, não só do Brasil, mas de outros países amazônicos, ou de outros países que nos acompanham da comunidade ibero-americana de defesa, de talvez considerar a realização ou fazer um balanço daqueles que implementaram os seus países, para que pudessem fazer uma análise comparativa e verificar que tipos de experiência funcionaram bem, funcionaram melhor, o que tipo de ajustes podemos fazer nas nossas engrenagens para que flua de maneira melhor. Mas nós observamos aqui um dinamismo muito grande e uma capacidade de dinamização de alguns eixos político-administrativos dos entes que abraçaram essa lógica. Eu não sei se o professor Fábio gostaria de fazer alguma consideração a respeito disso, mas eu observo que a própria lógica da Zona Franca de Manaus desencadeou uma série de outros planos estratégicos com ênfase no arco amazônico e que nós observamos os efeitos disso até os dias de hoje.
Bem, complementando o que o professor Guilherme falou, primeiro nós temos que entender o contexto da criação, da proposta de criação das zonas francas. Eu volto um pouquinho na história, porque lembram quando eu falei que os americanos tentaram tentaram promover a abertura do Amazonas à navegação de todos os rios, alegando de que o Amazonas nada mais era do que uma extensão do rio Mississippi, que é a maior da América do Norte. O rio Mississippi, que é 12 vezes menor do que o Amazonas. Qual que era a ideia? Você levar a livre navegação de todas as bandeiras ali, e isso, à época, tinha toda uma conotação diferenciada, porque havia depois que houve o franqueamento da navegação por 30 anos de uma linha que ia de Nauta, no Peru, De perda do seu contato. até... Me escuta? Me escuta, Freire? Sim, mas começa, por favor, recomeça a resposta. Perfeito, perfeito. Bem, para que possamos entender a proposta de uma política como a Zona Franca de Manaus, que teve o seu efeito prático em um determinado momento, políticas públicas ou políticas voltadas para a promoção da segurança têm que atender a uma demanda que, por vezes, é de um determinado momento. Eu digo isso porque quando os americanos propuseram a abertura do Amazonas para a navegação de todos os países, isso ocorreu em um momento em que era possível, do ponto de vista jurídico, de que um território ou parte de território que não fosse utilizado ou estivesse, entre aspas, abandonado, pudesse ser reivindicada por uma outra potência. E a alegação era de que o Amazonas nada mais era do que uma extensão do rio Mississippi, que é o maior da América do Norte. O Amazonas, que é 12 vezes maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela conjuntura específica, sob esse risco, o Brasil franqueou a Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, o uso por 30 anos de uma área que que é de Belém, no Brasil, até Nauta, no Peru, exatamente para mostrar que ali havia um uso. Então, veja bem, o contexto era de ocupação. Havia necessidade de demonstrar que aquela área tinha uma utilização e estava sendo ocupada, mesmo que da soberania. A Zona Franca de Manaus era a necessidade que o Brasil passou a entender de vivificar a sua fronteira norte. Era necessário levar esse desenvolvimento. E o Brasil via isso com muita preocupação e uma necessidade premente, porque paralelamente, nós estávamos em um processo de negociação muito complicado com a Argentina e com o Paraguai em torno do aproveitamento energético do Rio Paraná, de onde depois surgiu o projeto de Itaipu, que inclusive vai ser revisto pelo Brasil e pelo Paraguai em 2023, no próximo ano, quando ele completa 50 anos da assinatura do seu tratado. Então, são processos e políticas que responderam a um momento muito específico. A Zona Franca de Manaus, ela cumpriu ao seu intento de promover uma industrialização na região que era necessária, para levar ali, num vazio demográfico, a ocupação humana. Agora, essa política pode ser replicada? Bem, então é sempre uma grande interrogação, em que situação e em que medida? Ontem eu soube, por exemplo, aqui no Perry Center, de uma colega, que há a ideia de se criar essas mesmas zonas francas na tríplice fronteira sul. Então, com a Argentina e com o Paraguai. Agora, eu não sei a medida, né, dessa política, como que ela se desenharia, mas essas políticas têm que responder a uma necessidade daquele momento para que não se tornem anacrônicas. Eu não estou dizendo que as zonas francas são, mas elas cumpriram um papel muito importante em um contexto em que se discutia a soberania. Obrigado.
Obrigado. Vamos passar para o último questionamento. É uma pergunta que vem do Major Marco Granja Sanches, do Equador também, que ele questiona como visualizar esta proposta de proteção da Amazônia, sabendo que é uma fonte de riqueza, etc., para, juntamente com isso, melhorar a qualidade de vida e a pobreza das comunidades daquela região. Então, é uma pergunta muito ligada à anterior. Proteger a Amazônia, desenvolver a Amazônia, manter as suas riquezas naturais, preservando ou melhorando a qualidade de vida da sociedade que ele vive. Muito obrigado pela pergunta, Major Sanches. E aproveito para saudar todos os amigos do Equador, em especial a Escola Nacional de Altos Estudos, com quem temos uma grande amizade. E eu responderia essa pergunta e solicito a todos aqueles que se interessam por esse tema que acessem o artigo compartilhado no último QR Code, como mencionado pelo Coronel Freire, será disponibilizado a todos, porque o cerne dessa pesquisa é exatamente a pergunta que o Major Sanches fez, que é a importância do vetor de ciência, tecnologia e inovação como algo fundamental para superarmos uma condição histórica de desenvolvimento periférico. Ora, senhores, todos aqui que tiveram a oportunidade de transitar sobre algumas das diferentes Amazônias, porque nós temos diferentes Amazônias, nós observamos um potencial fabuloso, principalmente pela biodiversidade que nós temos. Quando nós pensamos na biodiversidade, e aí aqui remonto às pesquisas da professora Berta Becker, uma das principais especialistas na importância da Amazônia, da geopolítica amazônica no século XXI. A professora Berta Becker já sublinhava esses assuntos, mencionando a importância da geopolítica dos três Eldorados, que é o núcleo do livro que o Coronel Freire mencionou durante a leitura do meu currículo. Nós mencionamos aqui a Antártica, a Amazônia, e aí o terceiro Eldorado seria o leito marinho. Então, senhores, por que esses seriam os três Eldorados do século XXI, de acordo com a professora Berta Becker? Porque nesses, senhores, nós encontramos a matriz para um desenvolvimento de novas revoluções tecnológicas, sobretudo pelo potencial da biodiversidade. Agora, voltando aqui para o eixo da nossa análise, né, a defesa e a política externa, vejam o desafio que temos nós, defesa e política externa, para pensarmos como lidar com esses ativos estratégicos, com esses ativos de biodiversidade que, senhores, só na América do Sul, toda a nossa biodiversidade representa aproximadamente 40% de todo o banco genético do planeta. Então, vejam a responsabilidade diante das nossas mãos, a responsabilidade de todos os agentes da diplomacia, da política exterior, da defesa, para pensarmos os desafios que estão diante de nós. Lidar com a nova fronteira tecnológica, a nova fronteira que nos remete a novas fontes de energia, a uma nova matriz de fármacos, a uma nova fronteira da alimentação, uma fronteira muito próxima, muito estreita com a nanotecnologia, com a biotecnologia, e frente a isso, a necessidade de protegermos esse verdadeiro patrimônio nacional dos países amazônicos. E eu recordo aqui, durante a minha apresentação, eu fiz referência a outros países que nos acompanham aqui, também detentores de rica biodiversidade, e que possamos pensar uma maneira de cooperar frente a isso, assim como temos, que talvez possa ser uma pauta para uma outra conferência, que são os países megadiversos, dos quais o Brasil também faz parte, mas que essa megadiversidade possa ser também proveito dos países que possuem o banco genético, porque
uma reivindicação que nós observamos em muitos ambientes acadêmicos e políticos é o fato de que muitas vezes os benefícios, e aí isso remeto ao protocolo de Nagoya, que fala sobre o sistema de benefícios compartilhados, vem um pouco para arrefecer essas disparidades, mas que esses benefícios muitas vezes se revertem àqueles institutos de pesquisa que utilizam a propriedade, muitas vezes endêmicas dos povos amazônicos ou de outros também, outras áreas que esses recursos são endêmicos, mas que essa patente é registrada em outros países e esses outros países usufruem dos benefícios desse produto de inovação. Então, o protocolo de Nagoya vem contribuindo nesse respeito para trazer que esses benefícios sejam compartilhados com os países detentores dessa biodiversidade, para que assim possamos compartilhar com os nossos habitantes locais, os nossos ABLOCs, tão carinhosamente assim chamados pelas nossas Forças Armadas, para que eles possam também ter dignidade, possam ter acesso ao desenvolvimento, a melhor acesso a fármacos, acesso à saúde, acesso a desenvolvimento, que é um mote de todos nós, países amazônicos, mas também países ibero-americanos. Não sei se o professor Fábio quer acrescentar algo. Obrigado, Coronel Freire. Muito rapidamente. Bem, eu estou com a minha internet instável, então vou tentar falar mais pausadamente, porque para mim o som chega um pouco cortado. Tá? Mas agradeço muito a mensagem do Major Sanches, do Equador, e a pergunta é necessária, né? Porque aí tem vários elementos importantes. Primeiro, quando nós falamos do espaço amazônico, eu me lembro, assim, são regiões, eu estive pesquisando lá por alguns anos, e regiões em que há realmente um grande nível de pobreza. E como dizia um pesquisador argentino, Hector Sampierre, quando ele associava pobreza e segurança, ele dizia o seguinte: o problema não é a pobreza extrema, são os pobres extremistas. É quando essa pobreza se converte em um elemento catalisador de violência que pode comprometer a estrutura social do Estado. E nós vemos muito isso naquela região. Eu gostaria de compartilhar uma experiência, muito brevemente, quando eu estava fazendo uma pesquisa ali na fronteira com a França. Sim, nós temos 730 quilômetros de fronteira compartilhada com a França. O que é que eu via? A mineração ilegal acontecia ali na região. E os mineradores no Brasil iam para a Guiana Francesa. E havia uma placa que era a última manifestação da presença do Estado. Estava assim na placa. AIDS não tem fronteira, use camisinha. Não era proteja a biodiversidade, não era proteja as famílias carentes, não. Por quê? O que acontecia? Essas pessoas, na mineração, iam na Guiana Francesa e ali havia um mercado paralelo do câmbio ilegal, onde você poderia trocar aquela mercadoria por euro, dólar ou real. Voltava-se para o Brasil e gastava-se na prostituição. Prostituição. Meninas de 14, 15, 16 anos sustentavam as suas famílias. E aí é o grande problema, quando os ilícitos se tornam normais. As meninas já haviam incorporado aquilo como parte da economia. E aí não tem mais volta. Então, veja bem, eu pude situação, o Exército Brasileiro em Cleveland do Norte, ali na fronteira, quando eles faziam essas ações no Brasil, eles derrubavam, confiscavam a no outro dia, eles faziam casas de prostituição do outro lado do rio. Eram pequenos casebres de 2 metros por 2, e você sabia que era uma casa de prostituição porque havia uma luz vermelha. E aquelas meninas recebiam aquele dinheiro e giravam a economia do estado do Amapá. Então, esse é um grande problema. Essa pobreza é um grande problema. Então, quando a gente fala de Amazônia, é mais do que a biodiversidade. É inserir a Amazônia
em um mundo onde, primeiro, se demonstre que a floresta de pé é um ativo. E segundo, levar o desenvolvimento, porque se o Estado não levar, alguém vai levar. Eu pude acompanhar uma ação do Exército, o professor Guilherme falou dos abilocs, os habitantes locais, quando o Exército usava grandes toras de madeira para fazer embarcações e levavam nos confins da Amazônia remédio, medicamento, de uma forma geral, comida. Por quê? Porque se o Estado não leva, materializado na presença do Exército, alguém vai levar. E os ilícitos estão ali ocupando um grande espaço e retroalimentando essa cadeia de pobreza, que pode ser um fator de instabilidade quando ameaça a estrutura, o tecido social dos estados amazônicos, que estão uma grande rede de ilícitos. Esse é o problema, a fragilidade do Estado de Direito, que alimenta esse tipo de atividade. Então, eu vejo isso como um grande problema. É claro que a biodiversidade é muito importante. A Amazônia tem um alto grau de endemismo, que são espécies que só vivem ali. E há teóricos que dizem que nós entramos em uma nova era geológica antropoceno, que é notadamente marcada pela ação humana na natureza. Então, essa ação humana, se ela compromete recursos endêmicos, não há volta, porque só existe ali. Então, a Amazônia tem um alto grau de endemismo, e a floresta de pé é recurso natural. E, sobretudo, não apenas esses ativos, mas os ativos intangíveis, que é o conhecimento das comunidades tradicionais, que podem se converter em recursos financeiros. E, então, a floresta de pé é uma floresta que vale muito. Inclusive, há na Europa e nos Estados Unidos, sobremodo, um mercado para o que eles chamam de produtos ambientalmente preferíveis da Amazônia, porque tem toda uma aura quando se faz isso. Então, é interessante que tenhamos essa mentalidade e de que, se não for por convicção, que seja por pragmatismo. Quando se devasta áreas ambientalmente preferíveis em um contexto onde o meio ambiente está nas narrativas, isso é importante. Só para finalizar muito brevemente, em 2006, havia um documento que ficou conhecido como a moratória da soja, porque o principal mercado da soja do Brasil era a Europa. Só que os europeus impuseram uma regra de que não poderia entrar nos portos da Europa produtos, a soja produzida em áreas desmatadas da Amazônia. Então, esse documento foi assinado em 2006, os produtores em 2006, a soja assinaram para se comprometendo a não mandar. Só que aí vem aquela questão que eu falei da conjuntura. A partir de 2010, nós passamos a ter um outro principal mercado consumidor, não apenas o Brasil, como a maioria dos países da América do Sul. Apenas 3 hoje não tem a China como principal parceiro. E naquele momento, os chineses não estavam preocupados com a questão ambiental, estavam preocupados com o abastecimento de um elemento que era importante. Então, essa contextualização entre o ambiental, o social, preservação do meio ambiente, a preservação do tecido social e a percepção de uma identidade amazônica comum são 3 elementos que fazem desse Eldorado, como dizia a professora Terezinha, esse Eldorado algo único e um ativo que não tem preço, além de ser a maior reserva de água doce do mundo. Né? Então, tem uma série de elementos que nós devemos levar em consideração. E tenham em mente, não vai ser, quando nós falamos de ameaças à Amazônia não são ameaças estatais, isso é praticamente impossível. Né? É muito improvável, não impossível, improvável. Mas é a ação de redes ilícitas transnacionais que operam mediante a fragilidade do Estado de Direito. Então, primeiro, a primeira ação para manter a Amazônia íntegra, de pé, e como um ativo importante gerador de recursos, é fortalecer o Estado de Direito na região, que, por conseguinte, minimizar efeitos danosos como a ação das redes criminosas no tecido social regional. Obrigado. Muito grato, professores. Dado o avançado da hora, para encerrar a jornada de hoje, em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, general de divisão Adilson Carlos Catibe,
apresentamos os agradecimentos aos ilustres conferencistas, os quais tornam-se concretos pela emissão de certificados de participação neste seminário. Professor Guilherme, o senhor deseja fazer alguma consideração? Professor Fábio. Enquanto o meu amigo Guilherme pousa para as Como fotos, consideração final, gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização desse evento, em especial aos amigos do Centro de Estudos Estratégicos da ESG e toda a equipe aqui envolvida, inclusive nossos tradutores. Muito obrigado pelo empenho de todos e dizer da satisfação de poder compartilhar esse tablado aqui virtualmente com o professor Fábio Queiroz e aos queridos amigos da Escola Superior de Defesa, com quem compartilhamos aqui institucionalmente o tablado, e uma saudação especial à comunidade ibero-americana de defesa que nos prestigia e nos ouviu nessa manhã tão agradável. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde. agradeço imensamente a honra de estar no auditório, falando, ainda que virtualmente, dessa escola onde se estuda os destinos do país e que contribuiu também para o pensamento regional em segurança e defesa. Uma grande satisfação e coloco o meu inteiro dispor para que essas ideias e o diálogo continue, porque enquanto pensarmos como uma unidade, como espaço com interesses comuns, teremos uma voz mais ativa e altiva. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado. Relembramos a todos que amanhã, no mesmo horário, e hoje prosseguiremos com a conferência, já a conferência de número 4. Prestemos atenção que inverteremos a conferência de número 3 com a conferência número 4 para atendermos a agenda do nosso parceiro do Uruguai, do Colégio de Defesa do Uruguai. Então, esta palestra que está no bloco número 2, que é o bloco contextual, ela foi antecipada em relação à conferência número 3, que é do bloco conceitual, para resolvermos problemas de agenda do conferencista. Então, a conferência de amanhã é a conferência número 4, do senhor General Macias, lá do Exército do Uruguai, que vai tratar sobre a diplomacia de defesa segundo a ótica uruguaia. Muito obrigado pela participação de todos. Solicitamos ao auditório a atenção para a saída do nosso subcomandante. Parabéns aos infantes. Parabéns pela atividade. Bom, excelente professor e tema realmente impactante, falando sobre muito obrigado. Está encerrada a atividade desta manhã no ambiente